Boa de Deus, tudo jóia? Mais uma vez, o Senhor nos permite essa oportunidade tão preciosa, né? Para a gente poder conversar um pouquinho a respeito daquilo que é eterno, daquilo que permanece, né? Que não passa, que permanece para a vida eterna. Eu quero conversar com você um pouquinho hoje sobre um assunto bastante distorcido no meio cristão, evangélico principalmente. Nós temos observado que em muitos lugares onde se fala em Deus, onde se fala da Bíblia, as pessoas são levadas a acreditarem que muitas das suas situações, dos seus comportamentos humanos que existem, é proveniente de um demônio, um espírito e coisas assim parecidas. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre as duas naturezas que nós cristãos temos, né? Eu quero falar com você um pouquinho sobre a natureza carnal, né, que nós possuímos. Todos nós possuímos uma natureza carnal que veio de Adão, né? E a natureza espiritual, que é uma natureza divina, que é proveniente de Deus, que é proveniente à imagem e semelhança de Deus, que é proveniente de Cristo. E lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49, diz assim que nós trazemos a imagem do carnal, né, que é o Adão. E também trazemos e devemos trazer a imagem do celestial, do divino. 1 Coríntios 15, 49, você pode conferir se você tiver uma Bíblia em sua casa, muito importante. Então a primeira natureza carnal é nela que habita todo o mal. Todo mal existente nessa terra habita na natureza terrena, carnal. Tudo que você imaginar, por exemplo, a prostituição, o roubo, o adultério, a lascívia, a promiscuidade, está lá escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, sobre as obras ou os frutos da carne, as obras da carne, aquilo que a carne gera. Todo o mal que existe nessa terra proveniente das ações humanas é dessa natureza carnal, né? Lá está uma série de obras que a carne gera. Feitiçaria, idolatria, tudo proveniente da carne. Por que eu quero chamar sua atenção para esse detalhe importante, né? As religiões que estão aí, em especial as religiões evangélicas, elas destacam esses acontecimentos, esses comportamentos, atribuindo a demônios. Então, se a pessoa prostitui, ela diz, é um demônio, é um pomba-gira que está ali. Isso é mentira, isso é engano. Isso é para poder manipular você, para poder fazer você frequentar os rituais que eles impõem, que eles condicionam as pessoas a frequentarem para o cumprimento e as metas financeiras que eles têm lá. Na verdade, a prostituição procede da nossa própria natureza terrena. Todos nós possuímos esse mau comportamento na nossa natureza terrena. Então, isso não procede de um espírito por nome pomba-gira. A Bíblia não fala disso. A Bíblia sequer cita esse nome em seus escritos. Não está lá, não se encontra, nem no Velho Testamento, nem no Novo. A feitiçaria, por exemplo, que muitos atribuem também a demônios, a espíritos e a isso, aquilo, outro, isso é mentira também. Isso é mentira, porque a Bíblia diz que feitiçaria é obra da carne. É a carne que gera isso. Então, todo malefícios que você imaginar está em nossa carne. Paulo diz em Romanos capítulo 7, versículo 18, também você pode conferir na sua Bíblia, ele fala assim que na nossa carne não existe bem algum. E nem em verdade pode ter. Diz que a nossa carne não se pode converter a Cristo. E ele diz ainda mais na frente que, por isso que carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Por isso que nós, os cristãos, acreditamos, conforme diz a Bíblia, que seremos transformados e receberemos um novo corpo no momento em que o Senhor vier buscar a sua igreja, no momento em que ele ressuscitar aqueles que já partiram dessa terra. Então, por quê? Porque a nossa natureza terrena não pode herdar o reino dos céus, ela é uma natureza pecaminosa, não existe bem algum nela.
A outra natureza que nós possuímos é a espiritual, é a divina. Essa que procede de Deus, que vem de Jesus. É onde está todo o bem de Deus, aonde Deus habita, onde Deus se manifesta nessa natureza divina. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, lá fala sobre os frutos do Espírito em nossas vidas. Lá fala sobre o amor, a bondade, a longanimidade, a benignidade, sabe? Lá fala sobre a fidelidade. Diz que tudo isso procede do Espírito Santo para o nosso espírito, que é o nosso espírito que consegue manifestar esses frutos na terra. Então você percebe que nós possuímos duas naturezas. E a nossa maior guerra espiritual não é com demônios, com espíritos, sabe? Batalha espiritual, isso tudo é mentira, é invenção, porque tudo que diz respeito ao diabo, aos demônios, foi feito na cruz do Calvário. Cristo, lá na cruz do Calvário, cumpriu-se a profecia do Velho Testamento. Ele esmagou a cabeça da serpente. Ele já venceu, destruiu Satanás. E hoje nós somos mais do que vencedores nele. Agora, tem um detalhe. Nós possuímos uma guerra espiritual constante, diária, que é a guerra de não fazer o que a nossa carne deseja, de crucificar a nossa carne, a nossa natureza terrena. Então Paulo diz lá em Gálatas 5:17, ele fala assim, olha, que a carne guerreia contra o espírito e o espírito contra a carne, porque ambos se opõem um ao outro. Há uma oposição. Então, quando você, por exemplo, tem um desejo carnal de fazer algo que é puramente terreno, que desagrada a Deus, e você sabe que não pode, a sua mente diz, não, mas não pode fazer, porque isso desagrada. Então você tem uma guerra entre fazer, não fazer, fazer, não fazer. Sabe, na verdade, é dentro de você que se estabelece essa guerra, a sua vontade contra a vontade de Deus que o Senhor colocou aí dentro. Então, aí a forma que nós temos de neutralizar essa carne e suas paixões não é, por exemplo, praticar nenhum tipo de rituais. Não adianta você ficar dias e dias sem comer, achando que com isso você vai santificar a sua carne, porque a sua carne não pode ser santificada. E a Bíblia não fala para você santificar a carne, ela fala para você matar a carne, para você crucificar ela. Não adianta você participar de rituais religiosos como campanhas, correntes, sabe? Essas coisas que aparentemente têm uma conotação de santidade, mas que na verdade é de escravidão. Ela quer escravizar você, ela quer substituir o que Cristo fez na cruz em sua vida. Então não adianta, você precisa então aprender a como neutralizar a carne, a como crucificar a carne. E Paulo diz que lá em Gálatas 5:16, ele fala assim que a forma que nós temos de neutralizar, de não satisfazer a vontade da carne, é andar no Espírito. E como que é andar no Espírito? Andar no Espírito é você constantemente estar buscando pensar como Cristo pensa. É você constantemente estar buscando conhecimento na palavra, ler a Bíblia. Então eu tenho desafiado você a ler a Bíblia, a meditar nas Escrituras Sagradas, em especial no Novo Testamento, porque é o que está vigente para nossas vidas nos dias de hoje. É a graça de Deus. As epístolas dos apóstolos, do apóstolo Paulo. Então medite na Bíblia. Quando você começa a ter uma disciplina em meditar, em ler a Bíblia Sagrada, independentemente de prática religiosa, mas ler a Bíblia, você começa a andar no Espírito. Quando você começa a estabelecer períodos de falar com Deus, de buscar ao Senhor, de falar, de meditar, de se entregar, de se interiorizar as palavras do Senhor Jesus em sua vida, você começa a andar no Espírito. E o seu comportamento muda. Logo você fortalece o seu espírito, da sua natureza divina fica forte e a sua natureza terrena fica fraca. E aí você consegue crucificar sua natureza terrena e você vai viver no Espírito. E andando no Espírito você não vai satisfazer a sua carne. Pense nisso. Você que tem vivido aí por essas religiões, manipulados de um lado para o outro, né, acreditando que existe um demônio que está arrastando você para fazer isso, para fazer aquilo. Esquece isso. Aprenda que a sua carne tem que ser mortificada, conforme diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses. Temos que mortificar a nossa carne. Faça isso, viva no Espírito, medite na palavra, ore,
Estabeleça um período de oração com Deus, estabeleça uma vida com Deus e você vai viver no Espírito e você não vai satisfazer os desejos da sua carne. Meu forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.